Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que me dirijo a você, professor e aluno da escola dominical, você, pastor, líder na sua igreja, você, estudante da palavra do Senhor, que ama a escola bíblica dominical e que está sempre conosco aqui, estudando as lições do trimestre. Eu quero, com muita alegria, mais uma vez trazer para você o conteúdo da última lição do nosso trimestre. Nesse trimestre foi um trimestre atípico. Nós tivemos algumas interrupções devido à pandemia que se instaurou aí sobre o Brasil e o mundo. E com muita alegria nos propomos a gravar aulas e dispor para as pessoas que desejam aprender a palavra do Senhor e não estão podendo não está podendo ir na sua EBD. E aí, neste trimestre, nós tomamos essa iniciativa e louvamos a Deus por fazer este trabalho e chegar aqui à última lição, a lição número 13 desse trimestre. Eu quero, antes de qualquer outra palavra, orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude, porque iremos fazer aqui em poucos minutos uma passagem pela revista e vamos analisar alguns pontos que podem ser explorados por você, professor, no próximo domingo, e você, aluno, esteja preparado para a próxima lição. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir o conteúdo bíblico que será transmitido, Senhor, pelos professores da escola dominical no domingo. Te pedimos que a tua mão seja sobre nós agora e o teu Espírito possa nos direcionar naquilo que queríamos falar, Senhor. Nos dê inspiração e graça. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como todos sabem, aqueles que têm acompanhado o nosso canal, eu estou aqui para transmitir um resumo da lição. E eu peço a você que conhece esse canal, que nos ajude a compartilhar este canal com outras pessoas. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos recebido alguns inscritos durante este mês e eu louvo a Deus por esta atenção que vocês têm para conosco. Quem nos conhece sabe da nossa trajetória, da nossa vida simples, desde quando começamos no Evangelho na Assembleia de Deus da Boa Vista e depois vindo para a Assembleia de Deus do Clube Bandê, onde estamos hoje, presidida pelo pastor Samuel da Silva, e a igreja que nós servimos ao Senhor e trabalhamos ali como superintendente da escola dominical. Então a lição de hoje, ela encerra essa sequência de aulas sobre a carta aos Efésios. Nós aprendemos preciosíssimas lições durante esse trimestre. E hoje vamos falar de um assunto que é bastante profundo no sentido espiritual, mas que é importantíssimo fecharmos a carta aos Efésios com este assunto, porque assim o apóstolo Paulo faz. Ele começa a sua carta falando sobre a eleição, predestinação. Ele fala sobre como o Senhor Deus, desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, preparou todo o processo da salvação. Depois Paulo vai falar sobre a prática da vida cristã. Na semana passada falamos sobre o relacionamento do crente no lar, o papel do marido, da esposa, dos filhos. E hoje vamos a um assunto que tem se tornado um assunto muito polêmico, porque há um afastamento do entendimento da palavra do Senhor. Algumas igrejas, principalmente neopentecostais, têm criado tantas coisas a respeito da espiritualidade que muitos ficam confusos, Mas nós estamos aqui para mostrar a você o que a palavra de Deus diz e não as invencionices do homem. Muito bem. É a lição número 13. O nosso título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Vamos então passar para o nosso textuário. O nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós precisamos estar revestido. Essa palavra revestido tem um sentido de vestir de novo. Ou seja, o crente ele é vestido no sentido de quando ele é salvo, as suas vestes sujas são trocadas, como aconteceu lá com o sumo sacerdote. Suas vestes são trocadas, aqueles trapos de imundícia são trocados por vestes santas.
E ele é agora salvo, lavado pelo sangue de Jesus. E aí? E aí agora ele precisa ser revestido de uma armadura, que Paulo vai chamar de armadura de Deus. Né? Não se esqueça que o apóstolo Paulo está preso, e ele tem diante de si soldados. E ele olha para os soldados diante de si e constrói esta analogia tão importante, né, entre uma armadura de um soldado romano e a armadura que o crente deve vestir para enfrentar as batalhas espirituais. A nossa verdade prática diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós não podemos ir para a batalha despreparados, não podemos ir para a batalha sem a nossa armadura, e não podemos ir para a batalha sem conhecer o nosso inimigo, não podemos ir para a batalha sem um conhecimento prévio daqueles que já enfrentaram grandes combates e deixaram para nós grandes exemplos de conquista. E aí nós temos na Bíblia Josué, nós temos na Bíblia Davi, nós temos tantos irmãos amados no Antigo, no Novo Testamento, que enfrentaram batalhas terríveis. E nós precisamos aprender com muitos exemplos. Né? E devemos aprender também com a instrução que o apóstolo Paulo dá nesta carta. Né? Ele vai dizer para os irmãos, mostrar para os irmãos o que é a batalha, contra quem lutar, o que usar nesta armadura, o que usar nesta batalha para enfrentar os inimigos que se levantam contra nós. E nós vamos então passar para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Vamos à leitura? Acompanhem, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o texto sagrado, no qual está baseada a nossa lição, e continua os 2 últimos versículos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem, meus amados irmãos, qual o objetivo da nossa lição de hoje? Mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo espiritual. Um soldado não pode ir para a batalha sem uma armadura. Um soldado não pode ir para a batalha sem os equipamentos de combate e de defesa. Até mesmo um trabalhador em alguns setores, ele não pode ir sem sua proteção. Né? Por isso que nós temos muitas armas de defesa e proteção. Nós temos uma arma de combate. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, é preciso estar preparado. Né? Por isso, nós vamos aprender nesta lição 3 coisas principalmente. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo de batalha espiritual. E, por último, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Ou seja, que armas temos, ou o que faz parte desta armadura para nós vencermos as terríveis batalhas espirituais que se apresentam contra nós, né? Aliás, que se apresentam para nós, e os terríveis inimigos que se apresentam contra nós nos dias atuais. A primeira coisa que nós vamos ver é a nossa introdução, vamos ler e comentar para você,
Diz assim a nossa revista: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa lição. Então, o primeiro tópico vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Cabe aqui já, antes de ler mais algum trecho, falar que na vida nós precisamos estar preparados para muitas coisas, né? O preparo está relacionado ao ensino, que você se prepara para uma prova, por exemplo. Você vai para uma prova sem você estudar, obviamente você vai se dar muito mal, você vai tirar uma nota muito baixa, porque não houve um preparo para aquele momento, né? Uma mãe que vai gerar um filho, ela precisa de todo um preparo, né, para poder ter condições de gerar um filho no seu ventre, e a partir de então, até a casa tem todo um preparo. E se nós preparamos, irmãos, as coisas físicas, se nós preparamos as coisas naturais, por que não prepararmos as coisas espirituais? Por que não nos prepararmos espiritualmente, já que vamos enfrentar combates? Há muitos crentes hoje que não se preocupam mais em se preparar. Esse preparo tem uma outra explicação, que é um investimento. É quando você, mesmo sem que ninguém mande, você está lendo a palavra de Deus, você está orando, você está louvando o Senhor, você está se abastecendo, se preparando. E aí vem a nossa lição: você estará se fortalecendo no Senhor. Primeira coisa que nós vemos é o seguinte: fortalecei-vos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Irmãos amados, nós não temos poder em nós mesmos. Quem somos nós para enfrentarmos as grandes e terríveis batalhas? Esse excesso de poder nos é conferido, nos é dado pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Nós já aprendemos isso na lição anterior, em duas lições anteriores, talvez, quando fala que Paulo orava para que os efésios fossem corroborados no Espírito, ou fortalecidos no Espírito, ou seja, confirmados no Espírito, que o Espírito Santo os ajudasse, porque não podemos sozinhos vencer as grandes batalhas. Nós seremos fatalmente destruídos se o Espírito Santo não estiver conosco. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 12, né? Renovação do vosso entendimento, renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Então, como se fortalecer? Primeiro, renove sua mente, os seus pensamentos. Segundo, tenha uma vida de santidade diante de Deus e procure ser cheio do Espírito Santo, fortalecido no Espírito. A outra condição, né, para o preparo é a vigilância. Paulo enfatiza isso, orando em todo o tempo e vigiando nisso. Por quê? Porque não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. O termo orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância. Estar sempre orando. Em qualquer circunstância ou oportunidade, vamos orar. Acompanhado de uma vigilância, porque não adianta, às vezes, nós orarmos, não vigiarmos. A Bíblia diz: vigiai e orai. Ou seja, o termo vigiar, normalmente, nos textos, vem primeiro. E se nós fôssemos mais vigilantes, muitas coisas nós evitaríamos, muitos males nós evitaríamos contra nós, contra a nossa família. Infelizmente, o descuido, a falta de vigilância tem levado muitos lares à destruição e muitos jovens à destruição, muitos pastores à destruição, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Quando você não vigia, você se torna presa fácil do inimigo. O Salmo 124 diz que o Senhor, há um texto que diz, que o Senhor não nos deu por presa aos nossos inimigos. O laço quebrou-se, nós escapamos.
porque é Deus quem nos livra, né, das astutas ciladas do inimigo, mas nós precisamos vigiar. Esse texto que fala sobre o passarinheiro é muito interessante. Não temos tempo para discorrer sobre isso, mas o pássaro ele cai no laço, por quê? Porque ele se sente naquela condição de eu posso pisar em qualquer lugar. Pisa no visgo, pronto, vem lá o passarinheiro e pega. Eu posso entrar em qualquer lugar. Ele entra lá no alçapão, né, e a portinha se fecha e ele é preso. Então, vigiar é isso, é saber que nem todo lugar você pode ir, nem todo lugar você pode pisar, nem tudo você pode ver, nem tudo você pode falar. Isso é ser vigilante. Vigiemos em oração e súplica, é a orientação da nossa revista. Muito bem, o tópico número 2, né, diz, conhecendo o campo da batalha espiritual. Obviamente, nenhum exército vai para o campo de batalha sem, pelo menos, algumas coisas que eu vou dizer aqui. Primeiro, a estratégia, né? A palavra estratégia vem do militarismo. O que é estratégia? É você saber que ações você irá tomar no devido tempo, né? Tem estratégia, tem a meta. Você precisa ter meta, né? O que é a meta? É um objetivo alcançável em algum espaço de tempo, né? Você também precisa saber o quê? Você precisa ter os seus recursos. Que recursos você precisa para você enfrentar uma batalha, né? Se a batalha é pelo mar, né, você vai precisar de alguns recursos. Se a batalha é pelo ar, você vai precisar de outros recursos. Se a batalha é pela terra, você vai precisar de outros recursos. Então, é preciso conhecer também o campo de batalha espiritual, né? Onde vai ser essa batalha? Nós sabemos historicamente que alguns grandes homens perderam batalha porque não sabiam, né, que tais regiões eram tão frias, que tais regiões eram tão difíceis de deslocar-se com os seus exércitos, e assim eles perderam a batalha. Então é preciso conhecer o campo de batalha espiritual. Primeira coisa que nós vemos aqui são as astutas ciladas do diabo, ou seja, a expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas ou preparadas perversamente pelo reino das trevas. E aqui a nossa revista coloca algumas. O que é a armadilha, meus amados irmãos? A armadilha é aquele local que parece ser lugar que você pode pisar e você acaba sendo preso, como falamos aqui agora do passarinheiro. Então, aí vem as astúcias, né? O inimigo astuto, ele prepara o laço, ele prepara a armadilha para pegar o crente incauto, o crente nécio, o crente que vacila, né? E está ali exposto a uma situação de pode ficar preso, perder a sua liberdade espiritual. Muito bem. Algumas das astúcias do inimigo são, melhor dizendo, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Isso tem sido muito comum em nossos dias, né? Muitas pessoas estão trocando a mentira pela verdade e a verdade pela mentira, né? A outra, número 2, é deturpar as escrituras. Obviamente, isso desde o Éden isso aconteceu, quando a palavra de Deus ainda não estava escrita, mas foi proferida por Deus. E eles, ali, Adão e Eva, né, esse primeiro casal, trocaram o ensinamento de Deus, o ensinamento oral de Deus, falado por Deus, com uma indução de uma serpente, em dizer assim, olha, certamente o Senhor não é bom com vocês, né? Porque ele sabe que seus olhos vão se abrir. Então, há um desenvolvimento desta estratégia de Satanás, que é desde o Éden até os nossos dias, né? Ele pega aquilo que Deus falou, aquilo que está na palavra do Senhor, e deturpa. Ele usou a Bíblia contra o próprio Senhor Jesus Cristo, está aí em Mateus no capítulo 4, versículo 6. Não, está aqui, olha, tira aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os caminhos. Olha como ele é astuto, né? Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. O que é dissimulação? É aquela falsidade, né? É a pessoa que muda de comportamento de acordo com o espaço, de acordo com as pessoas. Pedro, né? Aconteceu isso com o apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo repreendeu, está lá no livro de Gálatas isso, porque ele se achou repreensível, ele estava dissimulando.
Quando ele estava ali entre os irmãos, gentios, eles estavam de uma maneira. Quando chegavam os judeus, eles se comportavam de outra. Então, a dissimulação não é coisa de Deus, é coisa do inimigo mesmo, né? Hoje as pessoas falam muito da política da boa vizinhança, ou seja, a gente tentar ser como camaleão, mudando de cor a cada situação, para poder ficar bem com todo mundo. E as coisas de Deus não são assim, não é? Deus é pela verdade, né? Por isso que uma das partes da armadura de Deus está relacionada à verdade. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Quarta, fazer falsos sinais é coisa do nosso inimigo. Olha, irmãos, quanta coisa estamos vendo aí através do espiritismo acontecendo, as pessoas perplexas. Está acontecendo sinais. Cuidado, isso também é o inimigo de nossas almas, ele é astuto. E lá no Egito acontecia que os magos também faziam as artes mágicas e aquilo impressionava as pessoas, né? No tempo do apóstolo Paulo também havia quem trabalhava com artes mágicas, com ilusionismo, né? E então o inimigo ele trabalha com falsos sinais, né? Fazer acusações, semear incredulidade, né? Promover ideologias anticristãs. Nós estamos vendo isso muito hoje em dia, né? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Tenhamos cuidado, né? As ideologias anticristãs estão sendo disseminadas nas faculdades, estão sendo disseminadas através das novelas, através da mídia, né? Pensamentos completamente contraditórios, né? E contrários à palavra do Senhor, contrários à natureza, sendo disseminado como algo banal e normal. E muitos têm tropeçado nessa astuta cilada do diabo, nesta nesse suave engodo de Satanás. E aí as pessoas aceitam comportamentos que não são comportamentos conforme o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, estabeleceu para o homem e para a mulher. E tudo se torna muito banal, e o inimigo vai com a sua sutileza, destruindo lares, destruindo família. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a conhecer o campo de batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Muito bem, o segundo item do segundo tópico diz o seguinte: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Eu quero chamar a atenção dos irmãos quanto a isso. Entristece-me muito quando vejo pastores se degladiando, líderes ofendendo uns aos outros na mídia, não é? E aí as pessoas aplaudindo, tomando partido por A ou B. Irmãos, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e muito menos contra os outros líderes religiosos, né? As igrejas precisam de união, e não de distinção ou separação, união de contenda. A contenda, diz a Bíblia, que separa os irmãos, separa os melhores amigos, aquelas pessoas que estão vivendo junto ali. Aí vem uma contenda, né? E causa a separação. E quem ganha com isso é o reino das trevas. Então não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais, porque nós sabemos que o mal é induzido, irmãos. O mal é provocado pelo inimigo das nossas almas. Ele está por detrás de toda a malignidade. Ele é maligno. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Não é para você se armar e fazer as coisas pelo seu braço, pela sua força, não. A nossa batalha ela é espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Os homens estão cegos, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? O príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas vivem cegas, cometendo torpeza, cometendo coisas que depois se arrependem completamente, parece que se esvaziam daquela força do mal e fala: como que eu fiz isso? É o inimigo induzindo a fazer coisa errada. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual, ou seja, cada crente tem a sua luta particular,
quanto na área coletiva da igreja. A igreja como um todo também tem enfrentado uma grande batalha espiritual, um grande conflito. Então, meu amado irmão, individualmente você está batalhando contra o inimigo todos os dias. E também, coletivamente, a igreja trabalha contra as hostes espirituais da maldade que aprisionam as vidas, que querem tomar conta das cidades, né? Querem tomar conta dos bairros, mas a igreja do Senhor, lutando, orando, Deus, ele quebra as maldições e faz com que haja paz, alegria, salvação principalmente. Ainda neste segundo tópico, as agências das potências do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Não ignore, irmãos, a força que o inimigo tem. Muitos são iludidos porque é tudo que o inimigo quer. É você pensar que ele não existe, pensar que ele não tem poder, e pensar que ele está distante de você e nunca vai te alcançar. Pelo contrário, eles têm poder. Diz assim, os títulos principados e potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando de Satanás ou do diabo, exercem domínio. Não há tempo e espaço para falarmos sobre isso aqui, mas se nós observarmos a história de Daniel e sua oração, que foi impedida, né? No meio o anjo estava vindo trazendo a resposta e ele foi impedido pelo príncipe rei da Pérsia, que a gente entende ali que era uma força do mal que estava ali imperando naquele domínio, naquele império. Então, há sim forças espirituais que têm poder, né? Mas o Todo-Poderoso é aquele que nós servimos, é aquele que nós adoramos e é aquele que nos dá toda a autoridade e poder. Eles são malignos, né? Hostes espirituais da maldade, né? Há muitas pessoas hoje em dia que estão defendendo a ideia que o diabo não é tão ruim. Não, irmãos, ele é mau, essencialmente mau, né? Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Não se iluda, né? Sabemos muito bem que o diabo oferece glória, oferece poder, oferece fama, mas por detrás disso tudo está a malignidade para a destruição do homem. Muitas pessoas pagam muito caro espiritualmente para poder estar na mídia, para poder estar entre os famosos, para poder estar entre os procurados e contratados que estão em iminência, que estão ali aparecendo para todos. Há um custo espiritual muito alto que talvez você não saiba. Eles são astutos, agem com astúcia e sutileza, maquinam sempre a queda e o mal contra a igreja. E vamos então ao último tópico, que são as armas espirituais indispensáveis ao crente. A arma completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas o equipamento dado por Deus para resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, né? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando diz tomai a armadura de Deus, é que se a batalha é espiritual, se a batalha está fora do alcance visível carnalmente falando, né? Visível naturalmente falando, se a batalha é a nível espiritual, nós temos que trabalhar com armas espirituais, não é? Que são poderosas para a destruição de fortalezas. Então vamos entender que precisamos nos vestir toda a armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do mal. Então precisamos entender esta parte. E aí vamos então às armas ou a indumentária do soldado que ajuda-o a vencer as batalhas do dia a dia contra o inimigo de nossas almas. Muito bem. Cingido as armas indispensáveis da defesa. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Então, arma de defesa. Temos o que? O cingir os vossos lombos com a verdade.
retrata o quê? A peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. O combate era comum naquele tempo usar o cinto para prender a roupa, para que ele pudesse ter mobilidade, não se embaraçasse com suas roupas, que eram largas, diferente da nossa indumentária de hoje. Então, nesse sentido, se faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. A verdade, irmãos, ela tem características muito próprias. Não vamos aqui explorar muito isso por causa do tempo, mas a verdade no hebraico é emet, que significa que a primeira letra, a letra que fica quase ao meio do alfabeto, e a última letra do alfabeto hebraico, que significa o quê? Que a verdade é aquilo que está no início, aquilo que está no meio, que está no fim. Então a verdade ela é única. A verdade ela pode ser até questionada, mas ela sempre prevalecerá. As mentiras são muitas, mas a verdade ela é o que é o que conduz à vida, né? A mentira, infelizmente, dizia um texto, uma palavra muito antiga, um provérbio que se dizia muito, a mentira cedo ou tarde cairá, mas a verdade permanecerá de pé. E verdadeiramente, e a palavra de Deus nos diz que nada podemos contra a verdade, e sim pela verdade. Por isso, primeira coisa, verdade, né? Nos ajuda a vencer o mal, porque o reino das trevas é o reino de mentira. Quando você permanece na verdade, você já está pelejando contra o inimigo de nossas almas, que segundo João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Outra peça, vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impermeável de proteção nos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Justiça fala de coisas que são corretas, né? Ser justo, primeiro, nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, e a partir daí nós somos aqueles que têm prazer na justiça e não podemos andar no caminho da impiedade, da injustiça, da imoralidade, coisas que destroem a nossa vida espiritual, e por isso precisamos estar protegido com uma couraça chamada couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Os pés descalços é um perigo, né? Para você obter, né, ou contrair doenças. Os pés descalços é fácil você se ferir, né? Você não vai caminhar bem no campo de batalha, no campo pedregoso, no campo arenoso. É preciso que os pés sejam bem preparados na preparação, né, calçada da preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, e aí a gente poderia falar tanto do Evangelho quanto o Evangelho da Paz, é aquilo que nos proporciona o quê? Firmeza, prontidão para nós batalharmos e pisarmos firmes, né? Calçado na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, refere-se à fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. É assim que acontece em nossa vida espiritual. Se você tem a fé, vem os dardos inflamados do inimigo e batem na sua fé. Você é inabalável, a sua fé está fortalecida no Senhor, você está firmado em Deus. Então o escudo da fé faz com que os dardos do inimigo sejam apagados. Naquele tempo havia escudos que eram até de couro, né? E ali as flechas vinham e ali elas não atingiam o soldado. Eram escudos grandes que cobriam o corpo, e isso fazia com que a pessoa ficasse protegido durante o combate. Por isso, meus amados irmãos, a nossa fé deve ser inabalável. Uma das armas do inimigo é trazer a incredulidade, mas você tem o escudo da fé. Creia no Senhor, confie nele e você será um vencedor. Capacete da salvação refere-se à certeza da salvação, já que recebemos em Cristo a convicção plena da salvação no último dia. Ou seja, você
com o capacete da salvação, você está convicto. Nada tira de você, da sua mente, que você é salvo em Jesus Cristo. Por isso é tão importante que o crente tenha essa convicção. Muitos estão perdendo esta certeza, né? É uma pergunta que se fazia muito em tempos passados. Irmão fulano, você tem certeza da sua salvação? Essa certeza, ela vem não só do coração que sente a palavra quando é pregada, mas também da mente que entende as verdades sagradas e aí fica firme e inabalável. Pode vir o que vier, mas a sua mente está protegida porque você tem convicção da sua salvação. E por último, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. É interessante que nós temos armas que podem ser usadas à distância, principalmente quando falamos de batalha coletiva. Mas quando falamos de batalha individual, nós estamos falando de combates que acontecem corpo a corpo, enfrentamento. E aí você precisa de ter a palavra de Deus nos lábios, a palavra de Deus nas mãos, a palavra de Deus no coração, a palavra de Deus na mente. Isso vai te fazer preparado para lutar contra o inimigo e não somente se defender contra as heresias, mas também combater as heresias, né? A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir esse lado do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Por isso nós amamos a escola dominical. Por isso nós amamos a palavra de Deus, né? Por isso nós não apenas estudamos, mas procuramos guardar versículos bíblicos. Por isso que nós procuramos meditar na palavra. E como é bom quando como recebemos de bom grado a palavra do Senhor, e isto nos dá estrutura para vencermos o mal. Use a palavra, leia a palavra. Quando alguém falar alguma coisa com você, responda com a palavra, porque a palavra nos defende e a palavra nos ajuda a vencer o nosso arqui-inimigo. E aí está o nosso resumo, né, nessa tela, que está na nossa revista. A armadura de Deus para nós é o quê? Primeiro, cinto, que tem a função da verdade. Coração da justiça, que fala de justiça e retidão. Sapatos, que fala a paz que vem das boas novas. Escudo, que fala da nossa fé. Capacete, que fala da nossa salvação. E por último, a espada do Espírito, que segundo o apóstolo Paulo mesmo diz, é a palavra. Vamos então à nossa conclusão. A nossa conclusão diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Aqui encerramos a nossa lição, esperando que você esteja conosco no próximo domingo, estudando na escola dominical, esta última lição. Em nossa igreja sede estaremos lá estudando esta lição, e você está convidado a permanecer conosco neste canal para nós estudarmos no próximo trimestre as lições que falam sobre os princípios divinos em tempos de crise. Uma revista que está sendo reeditada pela CPAD, que nós teremos o prazer de estar aqui com vocês, falando a cada semana sobre cada lição. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a escola dominical neste domingo na sua igreja, e que você possa compartilhar com outras pessoas também este vídeo e fazer com que o nosso trabalho seja divulgado. Repito aqui, nosso trabalho é um trabalho simples, mas que objetiva trazer para os alunos um conhecimento básico da lição e também que possa dar subsídio aos professores que estão sempre lecionando estas preciosíssimas lições editadas pela CPAD. Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção. Aqui se despede o seu amigo Pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço.